Graciliano Ramos. Bom, para entender um pouquinho do Graciliano Ramos, vamos ver alguns fatores, um contexto aí da segunda geração do modernismo. Segunda geração modernista envolve a Revolução de 1930, compreende o período do governo Vargas, de 1930 a 1945, da primeira fase do governo dele, posicionamento ideológico, político e social dos intelectuais brasileiros e um declínio e dissolução das estruturas sociais e econômicas do Nordeste. Graciliano Ramos vai trazer nas obras dele um estilo enxuto. O que é isso? Muito preciso no vocabulário. Vai utilizar uma linguagem muito objetiva, registro da fala regional, utiliza frases e períodos curtos, se opõe à opressão e injustiças sociais, faz aí uma análise psicológica, recebe muita influência do Machado de Assis e do Fyodor Dostoiévski, né? Essa influência do Machado de Assis pode ser percebida aí nessa análise psicológica. Muito bem. Dentre suas obras temos Vidas Secas, que é o que eu vou focar mais nesse vídeo. Vidas Secas é um romance em terceira pessoa, retrata a trajetória dos retirantes, é um romance sociopolítico, envolve um drama social e geográfico, em capítulos independentes, retratando também a miséria do mundo físico, tanto do mundo físico quanto intelectual, desajustes sociais e, por fim, o principal, a tragédia social da seca. Personagens do livro Vidas Secas. Primeiro, o Fabiano. O Fabiano é um homem rude, bruto, embrutecido. Ele é um cabra. Tem a pele queimada do sol, os cabelos ruivos, olhos azuis. Essa pele queimada do sol e os cabelos ruivos retratam o solo árido, né? Vermelho, aquela terra seca, e os olhos azuis, o céu, porque ele caminha, né, sobre o sol e o céu. Enfim, é uma trajetória, né, dos retirantes. Ele tem uma linguagem muito deficitária, e o sonho, assim, de todas as personagens do Vidas Secas, cada uma tem um sonho. E o sonho do Fabiano é falar com o seu Tomás, como o seu Tomás da Bolandeira. Esse seu Tomás da Bolandeira tem uma linguagem, um vocabulário muito rico. O Fabiano é hostilizado pelo ambiente. Outra personagem aí, assim, a Vitória, que é a esposa do Fabiano, ela sabia fazer contas utilizando grãos, muito bem, por sinal. E o sonho da Sinha Vitória é ter uma cama de lastro de couro igual a do seu Tomás. Você percebe essa referência aqui, ó? O Fabiano quer falar igual ao seu Tomás. A mulher dele quer ter uma cama de lastro de ouro igual a do seu Tomás. Essa cama é uma metáfora para ter estabilidade econômica, estabilidade na própria vida, né? Estabilidade das condições de vida. Assim, a Vitória é mais inteligente e articula muito bem as palavras. Eles têm 2 filhos, o menino mais velho e o menino mais novo. O menino mais velho está ali contido no mundo dos sonhos, ele é incompreendido pelas pessoas, pelos pais, né? E o sonho do menino mais velho é conhecer o sentido da palavra inferno e ter amigos. Tem uma cena que o Graciliano Ramos retrata na obra, em que o menino mais velho, eu vou ler um trechinho para vocês tentarem entender um pouquinho melhor. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de Sinhá Terta, pediu informações. Sinhá Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais e, como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. Então, aqui é assim a Vitória que falou a palavra inferno e o menino mais velho tentando entender essa palavra. Ele pergunta para a mãe, mas ele quer uma descrição mais detalhada, porque ela falou, é um lugar ruim aí. E aí ele quer uma descrição mais detalhada. E aí ela encolhe os ombros e o menino fica sem resposta.
Aí ele volta para a cozinha, se pendura na saia da mãe e pergunta: como é? Sim, a Vitória falou em espetos quentes e fogueiras. A senhora viu? Aí sim a Vitória se zangou, achou-o insolente e aplicou-lhe um cocorote. O menino saiu indignado com a injustiça. Então, ele pergunta, ele quer uma descrição mais detalhada, mas a mãe dá um safanão nele, um cocorote, bate nele. Então, o sonho dele é conhecer o sentido da palavra inferno e ter amigos. O sonho do menino mais novo é ser um vaqueiro como o pai. E por fim, o último personagem é uma cachorrinha que essa família tem, que se chama Baleia. Essa cachorrinha é a personagem afetiva da história humanizada. Ela é inteligente e companheira. Vamos para exercícios. Texto 1. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Fabiano, você é um homem! Exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra. Era apenas um cabra. Peraí que eu me perdi. Eu fui passar aqui o texto para vocês conseguirem acompanhar. Deixa eu ver onde é que eu parei, gente. Aqui. Ó, eu falei... Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas, como vivia em terra alheia, que não era dele, cuidava de animais alheios. Descobria-se e encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Então, ele achava que ele era um animal, né? Não era homem. Olhou em torno com receio de que foram os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente, então ele não queria que ninguém tivesse ouvido o que ele falou em voz alta, até para não pensar que ele estava doido, né? Porque falando sozinho. Corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Deu estalos com os dedos. A cachorra-baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia e enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Para ele, dizer que era um bicho era um elogio. Porque Fabiano era mais identificado com os animais. Então, para ele, restava se comunicar por meio de exclamações e onomatopeias. Mas ele se comunica aqui, como a gente está vendo. Vamos lá. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem encantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações onomatopeias. Na verdade, falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Aqui. Tá. 1. A relação que as palavras e expressões estabelecem entre si, seja de forma convergente, seja de forma divergente, garante o sentido e a expressividade de um texto literário. No excerto apresentado, por exemplo, Graciliano Ramos produz uma aparente incongruência pelo fato de Fabiano, vermelho queimado, que tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, considerar-se um cabra, ou seja, nesse contexto, um mestiço de pele escura. Essa contradição é desfeita quando se tem em mente que nessa situação, vamos lá, o texto literário apresenta uma dinâmica de funcionamento que dispensa preocupações com a verossimilhança? Não dispensa. Por quê? O que é a verossimilhança? A verossimilhança é a aproximação da realidade. Então, não dispensa a aproximação da realidade. Pelo contrário. B. A condição socioeconômica... Então, vamos ler de novo. Essa contradição é desfeita quando se tem em mente que nessa situação... B.
A condição socioeconômica a que a personagem é submetida se impõe sobre as características de natureza étnica. Exatamente isso. É a B. 2. Na análise literária, é preciso dar atenção a construções anafóricas, pois muitas vezes elas apresentam elementos importantes para a interpretação do texto. É o que acontece no excerto, em que a repetição do adjetivo alheio em suas diversas flexões serve para. Bom, alheio diz respeito, aqui no texto, aqui diz que ele cuidava de animais alheios, cuidava de animais alheios, então não era dele, né? Então, também fala aqui no texto que descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Tem uma parte do texto que fala também, pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Tinha os olhos azuis, né? Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Então, ele não tinha uma casa própria, um lugar próprio com a família. Então, é o que acontece no excerto em que a repetição do adjetivo alheio em suas diversas flexões serve para imprimir ritmo e musicalidade à prosa? Claro que não. Até porque essa palavra só aparece 2 vezes, se eu não me engano. B. Associar a pobreza do ambiente à da personagem. Essa é tentadora, mas não é a pobreza do ambiente, mas sim da personagem. C. Reforçar a condição econômica do protagonista. É essa mesma. C de casa. 3. Os 2 discursos diretos de Fabiano apresentam paralelismo sintático, ocorrendo mudança apenas em relação ao ser invocado. Por meio desse procedimento, Graciliano Ramos explora um jogo de semelhanças e diferenças, com o objetivo de representar a afetividade do homem mesmo no meio rude. Não é afetividade. Cancela essa A. O conformismo dos desvalidos diante da injustiça do Estado. Não está falando de injustiça do Estado. Cancela. A dificuldade do sertanejo no domínio da linguagem, isso também não é o que faz um jogo de semelhanças e diferenças. D. O nivelamento inferior em que é colocado o Fabiano perfeitamente é o nivelamento inferior em que o Fabiano é colocado, né? Ele se retrata ali como um animal. 4. Prometo que já vou acabar, gente. Mas é importante esses exercícios para a fixação do conteúdo. Vidas Secas, 1938, de Graciliano Ramos, obra da segunda geração do modernismo brasileiro. Essa é uma questão importante, hein? O enunciado é bom para você memorizar bem o conceito que eu expliquei no comecinho. Da segunda geração do modernismo brasileiro, conta a trajetória trágica de uma família de retirantes marcada por uma permanente exclusão social. Com indicações temporais adequadas, o narrador usa o recurso do flashback para. O que é um flashback? Um flashback é uma volta no tempo, Então, ele usa essa volta no tempo para quê? A. Possibilitar digressões de natureza metalinguística. Metalinguística é o texto falando do texto. Aqui a gente tem isso? Não. B. Retomar fatos marcantes da vida da personagem. Retoma o passado? Sim, com certeza. Então é a B de bola. 5. No livro Vidas Secas, tanto as dificuldades de interlocução de Fabiano como o silêncio em que lhe é característico relacionam-se com a condição subalterna que a personagem vivencia em seu meio social. Essa relação é evidenciada no trecho. Essa é importantíssima também, hein? Que relação que ele quer? A relação de silêncio. O Fabiano, como silêncio que lhe é característico, relacionam-se com a condição que a personagem vivencia em seu meio social. Vamos lá. Fabiano ia satisfeito, sim senhor, arrumara-se, chegara naquele estado, com a família, morrendo de fome, comendo raízes, caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Não é isso.
a condição subalterna que a personagem vivencia. E aí, relacionada ao silêncio, não é isso. B. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto. Com certeza, iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Perfeitamente. É essa. 6. No texto literário, a linguagem é trabalhada de maneira expressiva e visa atingir efeitos estéticos. Nesse sentido, a referência que o narrador de Vidas Secas faz aos pés de Fabiano tem a intenção de... Voltei aqui no texto. Sobre os pés, ele fala aqui no texto: os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. Aqui a gente tem o quê? Um aspecto animalizado. O Fabiano está sendo comparado a um bicho, a um animal. Então, vamos lá. A referência que o narrador faz aos pés, como a gente viu, tem a intenção de destoar de maneira intencional do contexto em que Fabiano se insere. Não, ele não está destoando, não tem nada que está divergente do contexto do Fabiano, não. B. Justificar o fato de que Fabiano a pé não se aguentava bem. Não é sobre isso, é um aspecto animal, né? Animalizado. C. Acentuar fisicamente a rudeza da personagem. Sim, a gente viu aqui essa rudeza, ó. O Fabiano é um homem rude, bruto, um cabra, é rude, rudeza. Então, é a C de casa. 7. Fabiano faz parte das personagens complexas e em crise que caracterizam o romance do século XX. É classificado como herói problemático, pois não aceita o mundo e nem a si mesmo. É por isso que sua tentativa de reproduzir algumas palavras difíceis deve ser entendida como: A. Respeito à cultura literária urbana e às formas refinadas? Não. A busca da expressão de ideais de ideias, né, que representem adequadamente sua condição? Não. Dificuldade de expressão dos valores de seu mundo cultural? Não apenas o mundo cultural, tudo. Ele tem dificuldade de expressar qualquer coisa. D. Consciência do valor da palavra como meio de comunicação? Não, não tem essa consciência. E atração por formas de expressão alheias a seu universo cultural. Sim, ele tem atração por formas de expressão que ele não conhece, que está destoando do contexto em que ele se insere. Pode-se dizer que na linguagem da personagem, as exclamações e onomatopeias funcionam como... Vamos lá. Fabiano não domina a linguagem mais elaborada de gente que não pertence a seu universo, o dos que ele considera homens e, portanto, superiores. Mais identificado com os animais, o Fabiano se comunica por meio de exclamações e onomatopeias. Então, aí, essas exclamações e onomatopeias funcionam como vocabulário dele.